Well, Eu sempre digo para os meus analistas, eu só preciso de duas coisas de você. Se você quer ser bom em análise, e você precisa ser analista antes de se tornar um bom investidor, você tem que entregar informações precisas e completas. accurate and complete. A maioria das pessoas falha feio nos dois quesitos. E você precisa ir além do básico para fazer isso direito. Se não conseguir, não vai conseguir ter sucesso nesse mercado. Porque, na maior parte do tempo, você vai estar sozinho. Basicamente, indo contra todo mundo. E se você não estiver confiante no que sabe, e não estiver seguro na sua previsão sobre o que os outros sabem ou deixam de saber, você não vai conseguir investir um bom dinheiro quando tudo estiver desabando, quando parecer que está perdendo tudo. E todo mundo ao seu redor, todos os espertos, estiverem rindo da sua cara. Então, primeiro, você precisa ser capaz de entregar informações precisas e completas. A segunda coisa é, nesse mercado, tá? O grosso do dinheiro não vem dessas ações que a gente estava falando agora há pouco. Essas aí são as que vão pagar o seu almoço, que constroem o seu negócio, que garantem o retorno básico. Mas não são elas que vão gerar retornos extraordinários. Mesmo que subam 5, 6 vezes, ainda assim não geram retornos fora da curva. Se você for um investidor de valor de verdade, existem dois caminhos, tá? Você pode seguir um caminho mais técnico, utilizando diagramas de Venn e outras ferramentas analíticas. Ou seguir o estilo Buffett e Munger, que é o que me interessa mais. Se você seguir esse segundo caminho, os seus maiores retornos vão vir de pouquíssimas ações, não mais do que o número de dedos das duas mãos, na vida toda. Em uma vida de 50 anos investindo, o que vai te fazer realmente ganhar dinheiro são alguns poucos grandes insights. Grandes mesmo. Coisas que ninguém mais enxergou. E como é que você desenvolve esses insights? Não tem outro jeito. É com curiosidade contínua, intensa e estudo para o resto da vida. Todas as vezes em que eu falhei nesses 3 pontos, eu cometi um erro. Sempre que eu não tinha informações precisas, eu errava. Sempre que as informações estavam incompletas, eu errava. Sempre que eu achava que tinha um insight, mas não tinha de verdade, eu errava. Todas as vezes em que falhei nesses 3 pontos, o erro veio. Now, my biggest mistake, actually, is not making a couple bet. Na verdade, meu maior erro não foi ter feito uma aposta errada. Foi outro. Durante a minha carreira, eu tive retornos espetaculares, mas não conseguia captar dinheiro. Sempre que eu ia conversar com investidores, ouvia coisas do tipo: o que você está falando? Eu quero retorno semanal, quinzenal, mensal. Quero que seu fundo suba mesmo quando o mercado cai. Eles queriam que eu fosse tipo um banco, só que com um rendimento melhor. Então, por um tempo, eu até cedi. Tentei seguir um caminho mais convencional. Trabalhei com o Julian Robertson. Estudei as boas práticas de outros gestores. Deixei outras pessoas cuidarem das posições vendidas. Mas no fim, tudo isso se mostrou inútil. Eu me ocupava com um monte de trades. Porque se você está vendido, não tem escolha. Precisa operar o tempo todo. Seu lucro máximo é 100%, mas o prejuízo é infinito. Isso muda a forma como você pensa. E aí acontece o que o Charlie Munger fala. É como entrar num jogo de chutes com as mãos amarradas nas costas. É exatamente isso. E foi justamente nesse período que eu deixei passar a maior oportunidade da minha vida. Era uma empresa que eu conhecia profundamente, com uma gestão que eu respeitava e que estava sendo negociada abaixo do caixa. Depois, ela subiu de 50 a 100 vezes. E eu perdi. Simplesmente não consegui comprar.
Não encaixava no modelo convencional que me ensinaram. Esse foi o maior erro que eu cometi. Não foi o dinheiro que perdi. Foi o dinheiro que deixei de ganhar. Claro que eu cometo erros. Às vezes, compro uma ação antes de terminar todo o trabalho de análise. Eu gosto da empresa, vejo que o preço está bom, então compro a 28. Mas continuo estudando e só depois compro mais. Aí sim, com confiança total. Outras vezes, continuo pesquisando e percebo que minha tese estava errada. Aí vendo, assumo o prejuízo de 20%, 30% e sigo em frente. Mas se você compra com margem de segurança, as probabilidades estão do seu lado. E se você faz isso repetidamente, com apostas pequenas no início, dificilmente vai perder muito dinheiro. Agora, se você tem informação de qualidade, tem um insight que ninguém mais tem, e mesmo assim não aposta, esse sim é o erro imperdoável. Esse é o erro que eu nunca vou me perdoar por ter cometido. Pode falar qual foi a empresa? Não, porque eu ainda posso ter uma chance de fazer isso. Sério, ao longo da vida, você provavelmente vai ter, no máximo, 5 ou 10 grandes insights, e cada um deles leva anos e anos de estudo para ser construído. Algumas das coisas que eu estou fazendo hoje, na verdade, eu comecei a estudar há 15 anos. Estudei uma empresa americana e agora encontrei a equivalente na Ásia. A avaliação faz sentido. Eu posso apostar. Mas eu estudei esse setor durante 15 anos, nesse meio tempo. Eu conheço tudo sobre essa indústria e o que realmente faz esse negócio funcionar. Você precisa ter esse tipo de insight para conseguir agir com convicção. E se você não consegue, seja por questões psicológicas ou por falta de preparo, você nunca vai ganhar dinheiro de verdade. Claro, você pode seguir o que o Ben Graham fazia, o que o Tweedy Brown fazia, e aí talvez consiga uns 10% ou 15% ao ano. E provavelmente vai se sair muito melhor que 95% dos gestores profissionais. Mas você não vai ter aqueles retornos extraordinários que o Buffett teve. E talvez nem tenha essa oportunidade na vida inteira. Por que deveria ser fácil? Essas oportunidades que multiplicam seu capital por 100, 1000 ou até 10 mil vezes. Os maiores acertos deles deram retornos assim. Se acontecer uma vez na sua vida, já é o suficiente. Mas por definição, elas são raras. E você precisa de uma combinação de muitos fatores ao mesmo tempo. É o que o Charlie costuma chamar de... Qual é mesmo o termo? Lollapalooza. Quando vários fatores se combinam ao mesmo tempo, conscientes, subconscientes, psicológicos, políticos, tudo junto. Um monte de forças agindo ao mesmo tempo. E aí você está ali, com uma onda gigantesca te empurrando. E é o único, ou um dos poucos, que tem o insight certo e coragem para apostar. Baseado em informação sólida, completa, precisa. E num grande insight. É isso que me move nesse negócio. É empolgante. É incrivelmente empolgante. E para isso, você precisa aprender sobre tudo. No meu caso, comecei com física, matemática. Depois fui para história econômica, direito, política. Eu gosto de tudo. Tenho interesse por tudo. E é exatamente isso que você precisa. Às vezes, vai usar modelos da biologia. Minha esposa tem doutorado em biologia. Aprendi muito com ela ao longo dos anos. E algumas dessas coisas até ajudaram nos meus investimentos, mesmo ela nem sabendo disso. Talvez seja por isso que ela veio hoje para ver de perto. Mas é isso. Você tem que aprender de tudo. Tem que ser intensamente curioso. E, de vez em quando, você vai tropeçar numa daquelas grandes oportunidades.